Olá pessoal, estamos iniciando mais uma semana de aula, continuando falando sobre a industrialização, né? Falar agora sobre os fatores da industrialização dos Estados Unidos. Na aula anterior nós falamos sobre a industrialização do Reino Unido e agora dos Estados Unidos, né? Nós estamos falando dos países pioneiros no processo industrial. Então, vamos falar sobre os fatores, ou seja, como é que os Estados Unidos, quais foram os fatores que impulsionaram o início do seu processo industrial. Então, os Estados Unidos eles iniciaram o seu processo de industrialização por volta de 1840. Veja que 90 anos de diferença com relação ao Reino Unido. O Reino Unido nós vimos na aula passada que foi 1750, né? Quando os Estados Unidos ainda eram uma colônia, inclusive, né, do Reino Unido, a colônia da Inglaterra, houve um grande fluxo de imigrantes britânicos que foram se fixando na faixa litorânea conhecida como Nova Inglaterra. Esses imigrantes trabalhavam em uma agricultura diversificada em que predominava o trabalho familiar. Então, a economia das colônias do norte era diferente das do sul. Nas colônias do norte havia uma estrutura de povoamento, enquanto as do sul predominava a exploração. Então, na parte norte dos Estados Unidos, nós temos uma economia baseada no trabalho familiar, né? E uma colônia de povoamento. Então, eles vieram povoar. Qual é a diferença de uma colônia de povoamento para uma colônia de exploração? Por exemplo, no Brasil, a nossa colonização foi colônia de exploração. Então, os portugueses vinham para o Brasil com um único objetivo. Qual era o objetivo? Explorar nossas riquezas e não pensavam em desenvolver a terra, né? Desenvolver a região. A colônia de povoamento é diferente. As pessoas vêm para morar e quando vêm para morar, eles tentam sim desenvolver aquela região. E veja que os imigrantes que vieram para os Estados Unidos eram os imigrantes da Inglaterra. E por que isso é importante? Porque eles já tinham conhecimento do processo industrial. Então, esse conhecimento que eles já tinham, eles trouxeram para os Estados Unidos. Isso facilitou o seu processo de industrialização. Então, nas colônias do norte, predominava o trabalho assalariado. Então, o trabalho assalariado ele é importante por quê? Porque ele cria condições para a formação de um mercado consumidor. Um país ele só vai vender mercadorias, ou seja, ele só vai produzir mercadorias mediante um processo industrial se tiver pessoas com condições de comprar essas mercadorias. Certo? Enquanto no Brasil, por exemplo, predominava um trabalho escravo nessa época, então jamais poderia desenvolver uma indústria tendo como predomínio de trabalho escravo. Então é necessário que haja circulação de dinheiro, circulação de capital, para que as pessoas invistam na produção de mercadorias, como na indústria, né? Então, nas colônias do norte, predominava o trabalho assalariado nas cidades e familiar livre no campo. Isso deu condições para a expansão das manufaturas, das casas comerciais e dos bancos. Essas manufaturas é o processo inicial antes de chegar às indústrias, né? Então, já existia o quê? Um comércio, já existia circulação de dinheiro lá nos Estados Unidos, em decorrência da existência desse trabalho assalariado. Então, os negócios cresciam rapidamente e os capitais se concentravam na burguesia industrial e comercial. A burguesia do norte passou a ter interesses próprios até ocorrer a independência em 1776. E outra condição importante, além do histórico da população, foi as de ordem natural. O nordeste dos Estados Unidos está próximo ao litoral, o que facilita os transportes e o intercâmbio comercial, né? Então tem a questão natural também. Na questão natural também os Estados Unidos dispunham de jazidas de carvão. A gente observou na aula anterior que o carvão mineral foi o primeiro recurso energético aplicado na indústria, né? Então um país que tinha jazidas de carvão, isso facilitava, né? Ou seja, já existia o recurso energético. E também dispunha de minério de ferro. Minério de ferro é matéria-prima para a indústria que nascia, né? Então o país tem importantes reservas minerais e energéticas. Ainda falando desses fatores da industrialização dos Estados Unidos, nós temos as diferenças econômicas e políticas do norte e do sul, certo? A gente viu que o norte e o nordeste era trabalho assalariado, era uma colônia de povoamento, mas no sul era uma colônia de exploração. Então,
Essas diferenças econômicas e políticas do Norte e do Sul resultaram em um conflito armado, que foi a Guerra de Secessão, ou seja, a Guerra Civil Americana, que foi de 1861 a 1865, certo? Então houve uma disputa entre o Norte e o Sul pela hegemonia do território. Nessa Guerra de Secessão, o Norte industrializado, ou seja, ele ganhou, né? Ou seja, que se o Sul agrário, se o Sul tivesse ganho, então o processo industrial dos Estados Unidos tinha retardado, né? Mas quem ganhou foi o Norte, então o Norte aplicou toda a sua política industrial em todo o território dos Estados Unidos, já que eles venceram o conflito com o Sul, né? Então o Sul teve que se adequar ao processo industrial que já existia no Norte. Então a expansão da industrialização norte-americana ocorreu ainda mais, né, após a vitória da burguesia do Norte no final da Guerra de Secessão. Com o interesse de aumentar o mercado consumidor para as ofertas de produtos que aumentava cada vez mais, a burguesia do Norte ofereceu vantagens para a imigração. Nós tínhamos o Sul, o Norte, o Nordeste povoado, mas o Oeste, chamava Oeste Selvagem, certo? Naquele tempo, o Oeste precisava ser povoado, né? Então, os Estados Unidos criaram, certo? A burguesia, que já dominava a política, criou vantagens que facilitaram, que estimularam a imigração, certo? Então, em 1862 foi elaborada a Lei Olmsted. Essa lei favorecia as famílias que emigrassem para o Oeste, elas receberiam 65 hectares de terra. E caso continuasse cultivando por no mínimo 5 anos, teriam a posse definitiva dessa terra, né? Então, essa lei gerou uma grande explosão de imigrantes para as terras do Oeste. Então, pessoas que não tinham terra, então, se dirigia para o Oeste, recebia 65 hectares, e era preciso o quê? Desenvolver aquela região, passar no mínimo 5 anos cultivando naquela terra, então a posse ficava definitiva para ela. Então, lá se criou também esse movimento. Foi muito importante, por quê? Porque muitas pessoas não tinham terra. Ali foi uma reforma agrária, né? Ele já criou uma reforma agrária para os trabalhadores que não tinham terra, né? Então isso facilitou todo o processo de povoamento e desenvolvimento também dos Estados Unidos. Agora falando sobre as aglomerações industriais atuais, né? Como é que está a indústria dos Estados Unidos, nós temos o Nordeste, que foi a primeira região a se industrializar e foi por muito tempo onde a indústria ficou concentrada. Seguindo a tendência mundial, nos Estados Unidos também está havendo uma descentralização industrial. Então era concentrado no Nordeste, mas agora está no processo de descentralização. Então a indústria se espalhou por todo o território. Nós temos a industrialização no Sul, que se intensificou após a descoberta de jazidas de petróleo, principalmente no Texas, mas foi depois da Segunda Guerra Mundial que o processo se intensificou ainda mais. A última região a se industrializar foi o Oeste, né? Muitas indústrias foram atraídas a essa região devido à disponibilidade de mão de obra, recursos minerais e potencial hidrelétrico. E o Vale do Silício, né, que possui um centro de indústrias de tecnologia avançada na região ao sul de São Francisco. É onde se concentra ali no Vale do Silício, né, é um vale chamado Vale do Silício, ou Silicon Valley, certo? Que é o principal tecnopolo do planeta, certo? Onde se concentra as indústrias de mais alta tecnologia do planeta é no Silicon Valley, ou seja, no Vale do Silício, em São Francisco, no estado da Califórnia, certo? O principal tecnopolo do país e, consequentemente, o principal tecnopolo do planeta, tá certo? Lá está concentrado a Apple, a Microsoft, certo? Várias indústrias de alta tecnologia, certo? Se concentra nessa região, a região que é dominada por centros tecnológicos, pelas melhores universidades do planeta, certo? Ou seja, há uma concentração de conhecimento nessa região. Então, pessoal, esses são os fatores industriais dos Estados Unidos. Então, faça suas anotações, boa aula e até uma próxima.